IP Baby convida. Tema de hoje: então, para falarmos sobre o TDAH e sobre o TDA, é importante a gente ressaltar qual que é a diferença entre eles. O TDA é o transtorno do déficit de atenção e o TDAH é quando a gente coloca a hiperatividade, quando esse sintoma vem associado à hiperatividade ou à compulsividade. O transtorno do déficit de atenção, ele se caracteriza principalmente pela questão da desatenção mesmo, como diz, da falta de foco, da dificuldade em se concentrar naquilo que se está se fazendo. E isso vem associado também a uma questão de memória. Por conta de você não prestar atenção naquilo que você está fazendo, você não consegue reter aquilo que você está vendo, ouvindo ou aprendendo, e a memória se acaba ficando prejudicada com isso. Isso é muito comum notarmos na época de provas, ou mesmo na época de aprendizagem, na fase onde a criança está sendo alfabetizada. Também é muito comum notarmos isso por conta da criança que tem esse déficit de atenção não conseguir focar, não conseguir prestar atenção no que o professor fala. É muito visto aquela professora falar: esse aluno não pode deixar cair um lápis, que já se quebra a atenção. Ou então, se algum aluno, um amiguinho, chama o nome de um professor, o nome de um colega, esse aluno também se vira e perde o foco naquela professora. Esse é o transtorno do déficit de atenção, que é uma das características desse transtorno, que é muito mais fácil de ser observado em fase escolar. A hiperatividade, ou o transtorno da desatenção com a hiperatividade, já se diz mais respeito a questões da impulsividade, da falta de se conter naquele momento. São atitudes muitas vezes inadequadas para aquela situação onde está se vivendo. É aquele aluno ou aquela criança que não consegue se manter quieto, sentado, às vezes no cinema, não consegue sentar e ver um filme até o fim, está sempre levantando. Na sala de aula são crianças que têm essa dificuldade também de prestar atenção no professor. A gente costuma ouvir que são as crianças que têm bicho carpinteiro, que está sempre levantando, mudando de lugar, e são aqueles que comumente também costumam atrapalhar a aula, porque tentam fazer brincadeiras fora de hora, ou também chamar a atenção dos amiguinhos e aí desconcentrar aqueles que estavam concentrados. Então é aquela agitação tanto física, com movimentos de pernas, braços, aquela inquietude, também como aquela agitação mental, onde é produzido aqueles montes de brincadeiras que fomentadas por esses alunos nesses momentos de aula. A diferença de uma criança hiperativa para uma criança que é simplesmente agitada, muitas vezes se esbarra na questão da atenção, do foco. A criança que é agitada, quando a mãe ou os pais ou o responsável, aquele que está cuidando dela, pede para que ela sente, se acalme naquele momento em que ela está muito agitada, que ela preste atenção num brinquedo, ou que o mesmo adulto consegue focar de maneira diferente aquele brinquedo, ela consegue se concentrar naquilo e consegue parar aquela agitação e fazer aquela atividade que está sendo proposta. A criança hiperativa, ela não consegue. Ela até tem essa noção de que ela precisaria parar naquele momento, que ela precisaria mudar o foco de atenção dela, que, por exemplo, estava numa brincadeira para uma atividade mais séria, de um estudo. Ela tem essa consciência, mas ela não consegue fazer esse tipo de mudança. É algo que vai além do controle que ela tem sobre ela mesma. E é nesse momento que a gente nota a diferença de uma criança que é simplesmente agitada para uma criança que é hiperativa. Lembrando que a gente deve sempre ter o respeito por cada um, para o seu indivíduo, pela forma com que a criança é. Se a criança é uma criança mais agitada, a gente deve tentar modular esse comportamento para que em determinados momentos ela possa ter esse foco. E se a criança é hiperativa, ela deve sim seguir com as orientações de tratamentos e de terapias para que ela também consiga modular esse comportamento dela.